Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, em paz e com saúde. Então, eu estou deixando aqui algumas orientações para vocês tanto fazerem a leitura do texto, a concepção e a prática do trabalho pedagógico, como também para vocês realizarem a tarefa, a atividade que tem lá de entrevista com o gestor do IFCE, tá bom? É a atividade do portfólio, na qual vocês devem entrevistar ou o coordenador técnico pedagógico, ou o coordenador de ensino, o diretor de ensino, ou até mesmo o coordenador do curso que você cursa, ou do curso, né, da educação básica, que é o curso de Química, mas também tem os cursos técnicos, né, alimentos, agropecuária e edificações, que vocês podem estar buscando esses coordenadores ou coordenadoras e fazendo aí a entrevista. De que forma essa entrevista pode ser e deve ser construída? A ideia é que você primeiro leia o texto, compreenda sobre quais são essas concepções que a autora traz para a gente lá no texto, certo? E a partir disso você constrói as perguntas. Não precisa ser uma entrevista longa ou uma entrevista curta, é muito mais para você compreender. Qual é a concepção, por exemplo, de aprender e ensinar, de ensinar e aprender? Por exemplo, outro exemplo, qual é a concepção desse gestor, dessa gestora, por exemplo, do que é conhecimento? Conhecimento como processo, conhecimento como produto. E depois, se você compreende, se esse gestor, gestora compreende, se a sua atuação se configura mais no quadro da autogestão ou da heterogestão. Então, só é possível fazer essas questões depois que você lê esse texto, tá bom? Então, faz uma leitura rápida, mais cuidadosa e criteriosa. Não é um texto que vai exigir de você grandes, profundas reflexões. De muitas formas, esse texto se articula com todas as outras leituras que nós já fizemos anteriormente. E, de modo geral, eu vou falar aqui para vocês... Opa! Só um instante aqui que tá se mexendo demais. De modo geral, esse texto vai discutir com vocês o seguinte. Bom, também vou deixar esse material aqui do slide com vocês, tá? Então, na primeira parte, né, a autora ela vai discutir a função socioantropológica da escola, ou seja, ela vai apresentar a escola como esse espaço que deveria ser esse espaço de democratização, né? Voltada aí para a gente compreender esse espaço de democratização como um espaço que sempre acontece uma diversificação de teorias, de teóricos que circulam, né? Muitas concepções acerca, que portanto circulam muitas informações, né, acerca desse tema da escola e também da própria gestão, né? Então, pensar que o ato pedagógico, o próprio fazer educacional, ele está sempre se reinventando, né? E sempre como objeto de estudo e de investigação. E aí, nos últimos tempos, ela até coloca assim, nesse campo da administração, outros termos foram sendo, né, cunhados aí, como política, planejamento, gestão, avaliação da educação, que são termos relativamente novos e que não são só termos que se incorporam, né, aí no vocabulário do campo da educação, mas também exigem novas práticas. Então, a gente sai da gestão, da concepção de gestão apenas de um campo da administração puramente técnica e burocrática, e ela vai ganhando novos, né? vai sendo incorporado nela novos elementos. Esses elementos a gente, né, acabou de citar aqui, como a própria gestão, política, planejamento, que então vai pensar essa direção dessa escola, essa gestão dessa escola, para além de um aspecto burocrático.
entra aí também, burocrático-administrativo, entra aí também o aspecto político, o aspecto pedagógico, o aspecto da democratização, da participação dos sujeitos nas tomadas de decisão desse espaço da escola. Então, pensar a escola como esse espaço, né, como ela vai mesmo dizer, como um espaço socioantropológico, né? É um espaço de formação social e humana do sujeito, né, a escola. E que está sempre nesse movimento que eu estou apresentando para vocês de incorporar, né, de ser incorporado novas práticas. Então, como ela mesma fala, né, essas novas descobertas sobre a própria gestão, sobre o ensinar, sobre o aprender, essa evolução teórico-prática da educação e da administração, ela constitui os fundamentos da história da educação, né? Da própria democratização da gestão. Pensando aí a construção da gestão democrática, né, numa luta da garantia da autonomia da escola, da participação na tomada de decisão dos sujeitos externos e internos dessa escola. E quando a gente pensa em autonomia, a gente vai pensar em autonomia administrativa, jurídica, financeira, pedagógica, patrimonial, né? Pensar na escola como um conjunto, né? Como um conjunto que deve dialogar e tomar decisões para que a sua finalidade possa ocorrer, que é a aprendizagem. Então, dessa forma, é preciso que as escolas pensem, né, sobre qual é o papel da escola. E, afinal de contas, qual é a função social da escola? Que postura, né, a serviço de que essa escola deve, né, funcionar, trabalhar, né? Então, se a escola ela deve estar centrada no ser, na pessoa, na formação da pessoa, logo, né, o respeito a si mesmo, o respeito ao outro, só pode acontecer num espaço democrático, né? Então, a escola, se ela é o centro dos processos educativos, logo ela tem que se dar nessa perspectiva, né? Do respeito e da consideração do outro como outro. E isso vocês lembram que a gente discutiu muito com o Maturana, né? Então, a gente tem que pensar na escola como esse espaço, né, de emancipação do sujeito, né? A escola ela deve impulsionar teorias, mas não só teorias, mas também práticas na busca dessa formação integral do sujeito, né? Na relação consigo mesmo, com o outro, é que a escola pode proporcionar essa emancipação. Uma escola que considera o outro, que respeita o outro, como um outro, né? Nas suas limitações, nas suas potencialidades. E aí é nessa perspectiva que a gente vai pensar que só é possível esse exercício em algum modelo de gestão, né? E aí ela apresenta para a gente 2 modelos. A autogestão, né? Que ela vai dizer que que esse significado, né? Ele vai trazer no seu bojo aí essa perspectiva da autopoiese, aquilo que o Maturana já apresentou para a gente, essa perspectiva que o sujeito ele constitui também a si mesmo, o que é muito diferente da heterogestão, né? Que é um sistema que é imposto, onde não há compartilhamento de ideias, né? Onde a comunidade ela não participa, a comunidade interna e externa não participa dos processos, onde não há compartilhamento nem envolvimento dos sujeitos nesse processo, né? Há uma imposição das ordens, das normas, né? Daquilo que deve acontecer, os sujeitos não participam. Por outro lado, a autogestão não significa, por exemplo, anarquia. A autogestão significa cada um fazer o que quer, do jeito que quer, quando quer. A autogestão vai significar, portanto, aí que os sujeitos devem e podem participar dos processos responsabilizando-se por esse processo, né? Atuando de forma colaborativa e cooperativa. Não significa dizer que agora todo mundo vai fazer tudo e ninguém, né? Não, mas significa dizer que tem uma hierarquia e significa dizer que os sujeitos podem colaborar, perguntar, dar opiniões, né? Questionar os processos, né? E a gente vai pensar aí também nessa legalidade, né, da gestão escolar. Então, a gente vai observar que a gestão escolar, primeiro, ela está na Constituição Federal, lá no artigo 206, no inciso 6º, vai dizer, né, que a gestão democrática do ensino vai se organizar na forma da lei. Aí, lá na LDB,
no artigo 14 e 15, vai dizer como é que a gestão escolar democrática vai estar organizada, e na meta 19 do Plano Nacional de Educação, né, o 13.004 de 2014, vai apresentar lá nessa meta 19 as estratégias que existem no Brasil para a consolidação dessa gestão escolar democrática. Ou seja, nós temos mecanismos legais que garantem o funcionamento de escolas democráticas, né? E aí a gente vai ter vários elementos para essa gestão escolar democrática. Por exemplo, a criação do conselho escolar, do grêmio estudantil, da associação de pais e mestres. Ainda temos o projeto político-pedagógico como esse norte, esse guia, esse sul, leste, oeste, né? Pensando assim, para orientar mesmo o trabalho das escolas. E a participação direta de estudantes, professores educadores, todos aqueles sujeitos que estão compondo a escola, mas também a comunidade que essa escola está inserida e a própria família. Então, a autora vai dizer para a gente que o princípio da educação é forjar a gente. Eu acho isso muito bonito, né? Forjar a gente, criar pessoas, né? E aí a gente pode pensar muito naquilo que o Freire nos apresentou. E aí quando a gente pensa no primeiro texto que nós estudamos, aquele em que o Freire nos conta, né, sobre a formação social do Brasil, ele vai dizer assim, ora, nós nascemos, nós somos animais como outros animais, e a cultura é que nos torna humano, né? A educação, ele vai dizer, através da educação, é a educação que conduz esse processo de nos tornarmos humanos. Não é porque eu nasci humano que eu estou humanizado, eu preciso da convivência, da sociabilidade, eu preciso da educação para transmitir, né, para outras gerações esse conjunto, né, de ser homem e mulher na nossa sociedade. Então ele vai dizer, a autora vai desenhar uma ecologia, né, um sistema, na verdade, um sistema que ela vai chamar de ecologias da aprendência, onde a aprendizagem é o centro da escola. Então, qual é o centro da escola? É aprender, é ensinar e aprender, né? Logo em seguida, a gente tem a sala de aula e o ato pedagógico, a própria escola, e que está circundado, né, por todos os atravessamentos, as condicionantes sociais, econômicos, políticos, né, que estão ali no entorno, que pode ser, por exemplo, o bairro que essa escola está inserida, por exemplo, pensa num bairro em que a gente tem um índice de tráfico de drogas, né? Então essa escola está atravessada por isso também, mas não só pela essa comunidade próxima, mas também, por exemplo, pelo que acontece, sei lá, na China impacta, queira ou não hoje, impacta nas nossas vidas. Então, aí o espaço, pensar no espaço da escola como esse espaço da aprendência, a função social da escola é ensinar, né? É ensinar e proporcionar caminhos efetivos para que a aprendizagem possa se consolidar. Então, de forma geral, é isso que a autora vai discutir. E, por último, ela traz, né, o conceito sobre conhecimento no trabalho pedagógico, e ela faz duas grandes discussões, que é essa, o conhecimento como um produto, e aí, como produto, ele é só uma informação, e a gente pode ter, por exemplo, aqui no celular, você pega o celular, entra no YouTube, faz quantas aulas você quer. Mas também a gente pode pensar no conhecimento como, né, como esse processo, como uma construção, o conhecimento como um processo, como uma construção. E aí é outra coisa, não é só um acúmulo de conhecimento, de conteúdo que se tem, né, historicamente construído. Não é apenas isso e memorizado, mas é muito mais que isso, né? Esse conjunto de saberes historicamente acumulados, sistematicamente, como diz o professor Saviani, né? Sistematicamente organizados, né, para serem ensinados, para serem didaticamente organizados, né, e dessa forma que a ação didática possa acontecer. Bom, então, de forma geral é isso, vocês podem fazer o estudo do texto para esclarecer melhor, né, as concepções de vocês e façam a atividade. E na próxima aula a gente dialoga um pouco mais, tá bom? Pois um forte abraço, qualquer coisa é só me chamar à tua disposição.